Mulheres com H, com Noémia Ramos. Olá, Noémia. Obrigada pelo convite. Margarida. E por estarmos aqui as duas. Noémia, eu faço a mesma pergunta a todas as minhas convidadas, que é assim uma pergunta para quem não a conhece ou para quem a conhece um bocadinho também ficar mais por dentro, que é, neste caso, quem é a Noémia Ramos? Como é que se apresenta? Como é que me apresento? Sim. Uma mulher de corpo inteiro. Corpo inteiro, isso é bonito. Sim, ou seja, não gosto de nada pela metade. Isso é bastante curioso, porque acaba por refletir também depois o seu percurso de vida. Ou seja, não deixar as coisas pela metade, ir até ao fim, explorar ao máximo aquilo a que se propõe fazer, ao fim e ao cabo. Sim, ou seja, cada desafio é para ser cumprido. Geralmente não desisto naquilo que acredito e naquilo em que aposto. Isto não significa que muitas vezes temos que fazer avanços e recuos na nossa vida e nos processos de trabalho, etc. Mas geralmente, mesmo quando o cenário é difícil, eu normalmente não desisto. Até me podem afastar do cenário. Agora, por minha iniciativa, achar que é difícil e recuar, isso quase nunca acontece. Não contei consigo para isso, Sim. não é verdade? E diga-me uma coisa, nascida e criada na Vidigueira, com esse espírito e com essa vontade de explorar, nunca pensou em ir embora? Sim, eu pensei imenso em ir embora quando era jovem. Antes até de estudar para Lisboa, sempre achei que não era aqui o meu futuro. Mas depois há imensos constrangimentos na nossa vida, aos namorados, ao outro, né, que também tem direito a ter opinião, e acabei por ficar. Fui estudar para Lisboa e depois também tive a oportunidade de ficar em Lisboa, mas mais uma vez eu tinha alguém que me interessava no Alentejo e que não queria sair do Alentejo e que é legítimo não sair. Claro. E como tal, acabei por regressar e iniciar aqui a minha vida profissional. E fez a licenciatura em Serviço Social, não foi? E o que é que a fascina no trabalho com as pessoas? Porquê essa licenciatura? Olha, é assim, eu se voltasse para trás, voltava a tirar a mesma licenciatura. É vocação, então? É gosto? Eu não considero o serviço social uma vocação, mas um perfil. Como as outras profissões que têm, as pessoas têm que ter perfil para as suas atividades profissionais, ou seja, que desenvolvem. Mas eu acho que o serviço social não é só o serviço social que trabalha com as pessoas. E eu escolhi o serviço social porque acho que é de extrema importância haver profissionais preparados para preparar e promover o outro, enquanto ser humano, enquanto ser de direitos. E o serviço social é uma profissão de garantia de direitos e de luta por esses direitos. Ok. Da mesma forma que quando olho para a minha vida, também olho-me como uma cidadã de direitos. E quando eu dizia há pouco que não desisto, nunca volto para trás em termos de recuar em cenários difíceis, exatamente porque acredito que vivo numa democracia e que as pessoas têm direitos. E que eu, se luto todos os dias pelos dos outros, nunca posso recuar. Ou seja, o serviço social é o pleno do que Exatamente. Acredita, sendo sim, assim. Sim. E também nem acredito que quem desenvolve serviço social, se não acreditar em direitos, não pode desenvolver um bom trabalho. Porque nós trabalhamos sempre com um ideal. É as leis do nosso país, ou do contexto onde estejamos a trabalhar, mas esse contexto ainda tem que ser melhor que aquilo que ele é. E, portanto, temos de trabalhar para um ideal. Às vezes podem dizer, é utopia, mas a nossa vida é feita para a utopia. Porque é isso que nos faz avançar, para melhorar e para conseguir todos os dias mais um bocadinho, não é? Faz-nos crescer, faz-nos aprender e é o motor do desenvolvimento da sociedade. Muito bem. E diga-me uma coisa, tem uma história profissional impressionante, realmente cheia de pequenas histórias e de avanços. Pode contar-nos como é que encarou o desafio da docência sem conduzir e sem carro até Beja? Isso é uma pergunta muito importante nos dias que correm. Como é que... Eu acho que querer é poder. Certo. E quando eu terminei a minha licenciatura, eu concorri logo ao meu instituto, em Lisboa.
e tinha uma referência, que era a doutora Maria Augusta Negreiros, que já faleceu, e a professora Irondina Chitas, que também foram ambas minhas professoras e eram referências no serviço social, na altura, e são para mim referência no serviço social, e penso que para os outros assistentes sociais também. Propus-me logo ir dar aulas, porque eu achava que eu aprendia mais se eu também ensinasse. Porque isso a motivava a procurar também, não é? E é uma realidade. Claro. É uma realidade. Eu acho que avancei muito no serviço social exatamente porque fui professora. Porque senão faria como muitos colegas que ficamos no dia-a-dia da nossa profissão. Não, isto não significa que não façamos leituras, não significa que não façamos investigação empírica, não é? Exato. Mas dar aulas é uma grande responsabilidade, é formar outros. Exato. E, portanto, nós temos de tentar saber o máximo possível. Tem que estar sempre atualizado. E sempre atualizados. Claro. Então eu concorri naquela altura, não é? E a professora Maria Augusta disse logo, mas a menina, que ela tratava assim a gente, mas a menina ainda agora terminou, nem tem 2 anos de profissão. Nós temos aqui como regulamento 2 anos lá fora e depois é que regressam à docência, porque é preciso saber no terreno o que é serviço social e o que é ser assistente social. A professora Irondina achava que me podia dar logo ali a oportunidade. Houve ali até alguma diferença de opinião, mas pronto, a doutora Maria Augusta na altura, a professora doutora, era a presidente do Conselho Científico e entendeu que não. E pronto, e não fui admitida. Entretanto vim para o Alentejo, né? Comecei a trabalhar na Misericórdia de Vila Alva, a qual trabalhei lá há 13 anos e meio. Foi lá que me fiz assistente social, sem dúvida nenhuma. 13 anos também é muito tempo, não é? Muito tempo. E entretanto surgiu a oportunidade, tive o convite para ir substituir uma colega. Era agora, que infelizmente estava doente. E não desperdicei a oportunidade. Portanto, isto foi em dezembro descobri que estava grávida. Na altura não conduzia, tinha carta, mas não conduzia. Como é que com boleias? Com apoios familiares, o meu pai ia-me buscar a Vila Alva, trazia-me para a Vidigueira, depois na Vidigueira ia para Beja de autocarro, depois vinha de autocarro e quando comecei a ter a barriga enorme, porque fiz uma grande barriga pequenina, né? Sim, e com uma grande barriga, tinha 2 alunas, que são neste momento minhas colegas e que eu agradeço toda a minha vida, eram elas que me levavam à Gara para apanhar o autocarro e vir novamente à Vidigueira. Depois o meu pai passava e ia-me levar a Vila Alva. Ou seja, já por aí se vê a fibra com que a Noemi é feita, porque realmente nesses tempos, vamos lá ver, nesses tempos, estamos aqui a falar há quanto tempo é que foi? Em 95. Quer dizer, já foi há 20 anos atrás, mais 30 anos atrás, peço desculpa pelo erro das contas, quer dizer, era preciso estar muito certa daquilo que queria fazer, não é? Era. E foi um grande investimento, porque iniciei com 3 horas semanais, uma disciplina que já tinha iniciado com a doutora Helena e que eu tinha que dar continuidade. E, portanto, foi difícil. E quando nós iniciamos uma atividade e queremos investir nela, é difícil, mas é assim que crescemos. Muito bem. E então, sendo assim, depois, como é que surgiu o convite para ser a primeira mulher comandante de uma corporação de bombeiros? Olha, sabe, a vida dá muitas voltas. Porque, sendo assim, estava a fazer aquilo que sempre quis fazer, a docência. Sim. E depois surgiu esta oportunidade, como é que... Estava a fazer 2 coisas que adorava fazer, que era ser assistente social num equipamento de idosos. Adoro trabalhar com idosos, neste momento dou formação a pessoas que podem trabalhar com idosos, e que é extremamente gratificante, e dava aulas. Portanto, acumulava as 2 funções, também muito trabalho, depois uma filha, estava em Vila Alva a viver e tinha que ir para Beja. E o apoio familiar, sem dúvida, que era crucial, apoio familiar, porque senão não era possível conciliar. O pai da Rita foi fundamental ali nos primeiros anos da vida da Rita, porque ela era pequenina, eu ia dar aulas à noite e ele ficava com ela, né? Portanto, teve ali muito apoio familiar, sim. Em termos da filha, da educação da filha, sim. Nas outras questões domésticas tinha que eu reinar. Não, mas é que isso é importante estar a dizer, porque realmente, quer dizer, agora ainda se vai sentindo isso, mas na altura
Isso era quase fundamental. A mulher tinha que, de facto, dar um passo em frente nas questões domésticas, nas questões da casa, nas suas próprias questões, neste caso na questão da sua filha também, porque não a abandonou, portanto, continuava naturalmente a fazer frente a essas questões. Não deve ter sido mesmo nada fácil. Margarida, eu às vezes penso que fui uma mãe muito ausente, em termos do estar físico. Sim, sim. E falo muito disso com a minha filha, porque isso às vezes até me incomodava, antes dela ser adulta. Mas eu penso que tanto eu como o pai fizemos um excelente trabalho e isso foi o melhor projeto que nós tivemos na nossa vida. Temos uma filha que não nos deu problemas nenhuns, é uma pessoa muito assertiva, muito carinhosa, muito afetiva, e pela profissão dela a gente vê, é enfermeira, na pediatria, no IPO, e portanto vê-se o nível que é preciso ter de sensibilidade para tal e qual. Mas eu sentia-me um pouco, às vezes, mãe ausente. Mas eu fui sempre uma mãe que, não estando presente fisicamente, eu estou sempre presente. Ainda hoje estou muito presente e temos uma relação muito, muito próxima. Que eu acho que isso também acabou por dar algum equilíbrio ao desenvolvimento educativo. E o convite, como é que surgiu no meio de todo Pronto, isto? Esse o fio condutor. Então, faça isso. A vida, como eu dizia, dá muitas voltas e às vezes é cíclico, temos processos cíclicos na nossa vida também. Acabei por a escola, por questões de gestão, acabou por fechar. Eu saí antes do encerramento do Instituto Superior de Serviço Social de Beja, porque eu fui diretora da escola, depois, além de ser professora. E depois, lá está, não deixou nada para metade também nesse aspecto. Não deixei. E isso aí foi mesmo um processo. Eu entrei com 3 horas, como lhe disse, depois comecei a acumular mais horas, passei pelo Conselho Pedagógico, fui presidente do Conselho Pedagógico e depois fui a diretora. Sim, e foi extremamente interessante gerir um estabelecimento de ensino e no momento em que eu assumi como diretora foi excepcional, porque nós tínhamos projetos para o futuro. Nós tínhamos uma maquete já do edifício, nós tínhamos a compra de um terreno, portanto, havia projeto, havia futuro. As coisas estavam a acontecer, não é? E quando eu termino o meu mandato, em 2004, finais de 2004, já não havia projeto, já não havia valores, porque nós éramos uma escola de uma cooperativa. E quem geria a cooperativa, a forma como a geria e ter influência sobre as escolas. Claro. De tal forma que depois eu saí em 2005, finais de 2005, sim, e em 2007 a escola encerra, em Beja e em Lisboa, o meu instituto, que foi a primeira escola privada de ensino superior, que nasceu em 1935. E aquela direção da cooperativa acabou por levar à falência, obviamente com parcerias com outras pessoas nos locais. Sim. Na escola, no Instituto de Lisboa, no Instituto de Beja, certamente. Acabaram por levar à falência, encerrar ambos os institutos e serem absorvidos pela Lusíada, a Universidade de Lusíada, através da Cooperativa Minerva. Sim. E como tal, as pessoas estavam lá na escola, né? E os alunos, alguns inclusivamente, tiveram que sair, não é? Tiveram e ficaram em muito maus lençóis. Eu na altura não, porque entretanto estava na Misericórdia. Mas a vida é tão complicada e às vezes as coisas surgem todas ao mesmo tempo. E nada acontece por acaso? Nada acontece por acaso. Em 2005 toma posse uma outra direção na Misericórdia de Vilalva, com o qual efetivamente não partilhávamos dos mesmos valores, nem da forma de gestão, nem etc. E acabei então por sair em 2006. Por acordo, saí e fiquei desempregada. Nessa altura, a Câmara da Vidigueira algumas vezes me tinha pedido alguns apoio e eu nessa altura fui falar então com o Sr. Presidente da Câmara da altura, sim, a dizer que estava disponível para colaborar e que inclusivamente estava no desemprego e que inclusivamente poderia entrar por um programa para desempregados, etc. E foi exatamente por aí que entrei.
através do município, mas colocada nos bombeiros. Porque, como deve saber, as direções dos bombeiros ou das associações, por norma, são voluntárias, Sim, sim. né? E precisavam de alguém que tivesse mais permanente ali. E então lançou-me este desafio e foi o primeiro que o Sr. Presidente Manel Narra me colocou, que foi, não sei se, vou-te fazer uma proposta, não sei se vais aceitar. Tu estás ligada muito à gestão, apesar de seres de serviço social, já geriste escola, já isto, já aquilo. Gostavas de ir para os bombeiros, gerir? E qual foi a sua primeira... Claro. Vamos embora. Vamos embora. Eu não tenho que saber de bombeiros, eu tenho que saber um bocadinho de gestão. Perceber a organização e sim. E foi assim que fui. Foram anos muito felizes. Muito felizes. Também fui muito feliz na escola e na Misericórdia. Mas aquilo foi um desafio enorme, aprender tudo. Exato, porque realmente sabia de gestão, mas quer dizer, uma coisa é saber de gestão numa área em que já tinha lecionado, que vinha, não é? que tinha sido a sua licenciatura, portanto, agora ir para os bombeiros, de repente, era outra coisa diferente, era outra realidade, não é? Era outra realidade. Sim, mas pronto, e aí comecei a dar apoio à direção, fazer parte da gestão, dos serviços administrativos, juntamente com os colaboradores que lá estavam. Todas novamente, sim, não é? e depois, passado aquele tempo, 6 meses mais ou menos, havia um vazio no comando e o Sr. Presidente da Câmara, que era o Sr. Presidente dos Bombeiros na altura, acabou por, juntamente com a direção, e a qual eu agradeço a oportunidade, porque realmente fizeram muito feliz, de ser comandante do Corpo de Bombeiros. E aí foi assim que aí cheguei. E aí, qual foi o seu primeiro impacto quando recebeu essa notícia? Quando me lançaram para a mesa os dados, eu disse que vocês estão malucos. A equipa era uma equipa super engraçada, a direção super interessante, super amiga, e eu disse, não, vocês estão malucos, eu nunca vou, não sei nada de bombeiros, então, e ele, sabes, e vais aprender ainda muito mais. Mas também, não é? Eu acho que tinha a ver com o perfil, e na altura que depois acabei por houve muitas entrevistas, porque era mulher e era comandante. Porque era isso também que lhe ia perguntar, porque foi difícil ser mulher num mundo marcadamente masculino naquela altura, não é? Porque ia para um cargo de chefia, do topo, mulher, portanto não foi, agora atualmente é mais comum. Foi em 2006. Mas na altura, se calhar... 2007 para o comando. Houve, assim, aquele impacto mesmo para si? Isso nunca amedrontou ou nunca teve segundos pensamentos, dúvidas? Ou... Não, eu tive... Não, então eu disse que não podia aceitar, claro, porque tecnicamente não dominava a área, etc. E sempre me disseram, tens de pensar, e não sei o quê, tens de pensar. E lembro-me, até de entrevistas que o Sr. Presidente acabou por dar sobre isso, e eu também dei, mas o que o Presidente dizia, o Presidente dos Bombeiros, era que tinha-me nomeado porque eu não tinha medo de decidir. E que isso tinha sido até o grande gatilho. Exatamente. Pronto, e é verdade, eu não tive medo de decidir. Mas sem ter medo de decidir, eu não aceitei. Andei ali 20 e tal dias a pensar. O que disseram quando disse a notícia em casa? Qual foi assim também a primeira reação? Eu acho que também não foi assim. Realmente esta gente está maluca? Ou foi? Então, mas não te estou a reconhecer. O que é que estás à espera para aceitar? Qual foi não, também não é assim. E o meu companheiro não era também assim tão espontâneo. Okay. E o que me disse foi, pronto, que... já sabias que isso acabava por acontecer, porque considerando o corpo, como estava o Corpo de Bombeiros. Mas tu é que sabes, és tu que decides sobre a tua vida. E eu disse-lhe que isso era muito importante, ele também dar uma opinião, né? Porque aquilo iria envolver uma disponibilidade, mas que, ao fim e ao cabo, já estavam habituados a não ter grande disponibilidade, não é? Sim, mas ia ser um desafio ainda maior, assim totalmente desconhecido também, não é? Exatamente. Não tinha histórico. Não tinha histórico, pronto. Portanto, mas acabei por aceitar e obviamente, não tive uma família que igual à dos outros bombeiros. Porque não sei se a Margarida sabe, mas os bombeiros são uma grande família. Sim, eu sei disso. Porque vai de pais para filhos. Sim. Eu não tenho esse histórico na minha família. Por isso é que eu lhe estava a dizer que tinha sido um salto de fé sem ter o histórico. Eu costumo dizer que sou tipo uma paraquedistas, não é? Eu caí ali e comecei a gerir. E depois de aprender umas coisas,
houve alguém ou algumas pessoas que confiaram em mim e acabei por ir assumir esse lugar. Com alguma reticência, mas depois acabei por aceitar. E depois, estrategicamente, acabei por ter o Corpo de Bombeiros comigo, que foi fundamental. É E é tal fundamental camaradagem, porque não é verdade? é chamar a nós aqueles que sabem Pois, e exato. mostrar-lhe a minha humildade que não sabia. E que no dia em que eu tomei posse e que fui apresentada ao Corpo de Bombeiros, terminámos a apresentação e eu chamei as minhas filhas, todas logo para reunir comigo e dizer-lhe que o meu comando ia ser aquilo que eles quisessem. Também. Porque as pessoas é que fazem a casa, não é verdade? Claro, eram eles que sabiam. Claro. E foi com eles que aprendi, fiz formação, é verdade. Fui para São João, fui para Lausanne, estive em Sintra. Mas foi fundamental aprender com os homens e as mulheres que estavam no terreno. Claro. Pronto, para além do meu Corpo de Bombeiros, aprendi muito com comandantes que tinham uma grande história de comando. E essas pessoas marcaram-me profundamente. O comandante Baganha, o comandante Piteira, foram duas grandes alicerces. E quais foram as maiores dificuldades que encontrou? Porque tendo tanto apoio e tendo essa humildade de querer aprender com quem sabia, ainda assim, garantidamente que houve dificuldades que só a Noémia conseguiu ultrapassar. Sim, e eu vou só voltar um pouco atrás desculpa, então. e responder-lhe relativamente a... Dizia-me, mas estávamos em 2006, 2007, sim. Você ia ser a primeira mulher comandante. Sim. E como é que isso foi recebido pela... Sim. Bom, como me estava a dizer que houve essa atitude da sua parte de chamar as pessoas e desenvolver, eu quero acreditar, pelo menos pelo que me está a passar, é que eu acho que ainda assim foi algo pacífico, porque houve aqui um entendimento generalizado, não é? Foi. É a ideia que me dá. Mas para querer voltar atrás é porque Quero voltar atrás porque quero revelar aqui uma situação a qual eu não dei qualquer importância. E acho que foi a melhor forma de eu resolver a questão. Eu tomei posse e passados 2, 3 dias eu cheguei ao Corpo de Bombeiros e estava uma carta que tinha sido, um documento que tinha sido espalhado aí por vários sítios da Vidigueira a falar sobre mim. E a duvidar das minhas capacidades, a duvidar do meu percurso profissional. Até hoje não sei quem fez, quem divulgou, mas eu também cheguei, vi, li, guardei e não falei disto com mais ninguém. Muito bem. E isto acabou, mas morreu não por ali. Magoou muito. Claro que sim. Não sobre as minhas capacidades futuras, porque eu não as sabia, Não, mas sobre o meu percurso profissional. Com certeza. E isso magoou-me, não é? Até hoje eu não sei, mas também não estou muito interessada em saber. Agora também, se na altura não a interessou, agora muito menos, não é? Até porque não parou por aqui. Não. Desempenhou as funções de diretora técnica numa associação de beneficência. Sim. O que é que a motiva para fazer parte das soluções junto dos que mais necessitam? É a tal situação que me falou do ideal. É sempre a procura constante do ideal e de fazer parte da construção desse ideal. Sim, tenho que fazer parte dessa construção. Não me consigo aliar do que me inquieta. E isso inquieta-me. Muito bem. Inquieta-me o funcionamento das instituições. Inquieta-me a não garantia de direitos às pessoas. Inquieta-me as injustiças. E quando essa inquietação vem, e vem muitas vezes, eu não sou capaz de resistir Vem muitas vezes aos desafios. Porque em 2014, mais uma nova reviravolta, que levou-a ao cargo de segunda comandante operacional distrital da Proteção Civil. Sim. Quando é que se acalma? Estou mais calma. Esse bichinho Neste momento se estou tranquila, acomoda já estou mais tranquila. Está sempre, não é? Sim, mas era o que lhe dizia. Quando essas inquietações vêm e depois há uma proposta de poder ajudar, colaborar pelo menos, na resolução de algumas inquietações, eu não sou capaz de resistir e acabo por ir. Às vezes sem calcular, inclusivamente, o risco. Ok.
Ok. Ou seja, o impulso é maior e depois é que começa a perceber, calma, já lá ver se eu tenho pé, se não tenho. Não, É isso? não, eu não estou a dizer que é irrefletida as decisões. As decisões não são. Não, mas eu digo isto no sentido como não sabe o que é As que questões espera, objetivas. Não, eu falo é? sobre as questões objetivas. Ok. Eu aceito desafios sem saber, mas vais ganhar mais, mas vais ok. ganhar Nem menos, estava a mas vais ter referir mais isso. condições de trabalho, Certo. vais ter mais tranquilidade na tua vida. O que é que isso te vai trazer de mais-valia? Eu penso sempre posterior. O que é que isto garante? O que é que eu consigo fazer com isto? Exatamente. É essa a sua... O que é que eu posso colaborar? Então foi também com esse espírito de certeza absoluta que abraçou o desafio profissional como vereadora da Câmara Municipal. Sim, foi só certeza isso. absoluta. Foi só isso. Foi Quem só a isso. conhece minimamente e ouve esta conversa percebe que é sendo... E gostou desse cargo, porque esse cargo já não é assim tão operacional. É mais também de planeamento. Olha, e de confiar muito também quem a operacionaliza. Digo eu, Margarida, parece-me que o cargo político depois eu também tem... ontem, e isto é incrível, não sei se era por causa da entrevista, mas não me ocorreu assim pensar nisto por causa da entrevista. Mas, efetivamente, ontem eu pensei assim para mim, realmente fizeste algumas coisas como vereadora, das quais te orgulhas, pelo menos tu te orgulhas, e lutaste contra muitas coisas com as quais não concordavas. Tiveste muitos desgastes, acabaste por cortar, se calhar, uma carreira profissional que tinhas. Acho Eu que sim. a pensar sobre isso, fizeste isto tudo, mas também fizeste muita coisa boa para as pessoas, e certamente algumas pessoas estarão gratas por aquilo que sempre que lhe dedicaste. Acredito que sim. E depois pensei, quando eu tomei esta decisão de ir, eu efetivamente tomei a decisão para fazer, independentemente da equipa com quem ia. Lá está. Como há pouco me estava a dizer que não está a ver se tem mais recursos, menos recursos, se ganho mais, se ganho menos. Qual é o objetivo final? É este então? Vamos. Vamos. É isso. E o que me mobiliza de facto é o ideal e é a mudança. Então sendo assim gostou. Sou uma mulher de mudanças. Sim, gostei. Gostei de estar no cargo que estive. Foi extremamente desgastante. Foi o mais desgastante que teve? Foi o mais desgastante. A que tive. sério? A sério. Veja bem. Foi o mais desgastante porque, exatamente por aquilo que eu dizia, não olhei para a equipa. Ok. Então, sendo assim, olhando para este percurso super vasto e super dinâmico e com tanta diferença, como é que ainda assim chega ao final do dia e consegue manter os pratos a girar e o equilíbrio dos seus papéis, não é? Como é que isso se faz? Qual é que é o segredo? Olha, há muita organização. É? Muita organização? sim, muita organização. E uma coisa negativa que eu agora neste momento, atualmente na minha vida, eu tenho e que durante algum tempo eu não tive, que é a questão do autocuidado. Fale-me disso um bocadinho, por Muita favor. organização, Isso é importante, muita não é? organização para conseguir chegar a todas as capelinhas, porque nós não nos podemos esquecer nem que somos mães, nem que somos esposas, nem que somos donas de casa, nem que somos profissionais e essencialmente na fase da política eu também era filha, ainda hoje sou filha, mas nessa altura ainda era mais complicado, Sim. sim, com os meus pais e ter que chegar a todo o lado. E por isso eu disse, eu descurei completamente o autocuidado. O descurar o autocuidado é você não se cuidar. Claro. E não fazer Porque tem coisas que estar lhe deem bem prazer também para... em termos de relaxe, em termos de repor energias, de se renovar enquanto pessoa. Ou seja, eu senti os anos da política como os anos de absorção de tudo o que eu tinha, das minhas Acumulado energias, também. né? Para tudo, para a parte profissional. Depois não nos podemos esquecer que tivemos anos de pandemia. Pois, exato. E não nos podemos esquecer que eu tinha o pelouro da Proteção Civil. Que nessa altura foi um dos mais importantes para chegar às pessoas, lá está, para responder às necessidades das pessoas. E quando eu entro, Margarida, como vereadora na Câmara, não existia Proteção Civil. Okay. Entrei em 2017, eu tive no final, né? Eu tive 2018 para
eu e a equipa, Sim, né? sim, para se organizar. Para organizarmos a proteção civil. Exato. Contra ventos e E marés. depois de repente calha a pandemia E no depois colo. cai a pandemia no colo. Exato. Eu hoje, às vezes, ainda penso, e se não tivéssemos feito um esforço de organização da proteção civil, como diziam-me que era a minha menina dos olhos de ouro. E, de facto, foi a minha menina dos olhos de ouro. E ainda bem que foi, para quê? Para que depois consigamos dar resposta. Tenhamos conseguido dar resposta às nossas populações. Muito bem. E demos-las de forma exemplar. E última pergunta, se pudesse voltar atrás, mudava alguma coisa? Algum desafio aceite? Alguma forma de ter feito o que fez? Ou como não faz nada pela metade, está tudo feito de forma completa? Eu costumo dizer que as decisões tomam-se com base nas variáveis que temos no momento. Naquilo que sabemos na altura, não é? Exatamente. Não sou pessoa de arrependimentos. O que fiz está feito. Poderia-se, de facto, se calhar em termos de agir, poderia ter agido de outra maneira, mas sem deixar para trás nenhum desafio daqueles que agarrei até agora. Muito bem. Obrigada, Noémia, por este bocadinho e pela conversa e pela pessoa fascinante que é. Muito obrigada, Tem Margarida. um percurso fantástico. Muito obrigada eu Eu por ter eu aceito. tenho que agradecer porque nós, de facto, fazemos de coração o nosso percurso, né? E eu tenho feito o meu assim, de coração, e isto é sempre uma mais-valia para mostrar a nossa região e mostrar as nossas pessoas, ou seja, as nossas gentes. É esse o objetivo. E as Obrigada. mulheres. Obrigada. E as mulheres. Obrigada.